Olá, amigos, bem-vindos. Graça e paz seja sobre todos vocês. Que bom que nós temos a convicção na nossa alma, no nosso coração, de que nós não estamos sozinhos. Lembra das doces e consoladoras palavras do Senhor Jesus. Eu não deixarei vocês sós. Eu não deixarei vocês sozinhos, claro. No mundo que jaz no maligno, nós que fomos constituídos como sacerdócio real dele, ele garantiu a nossa vitória, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque ela é, não há outra, somente ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que coisa boa! E o Senhor é o nosso pastor. Eu posso dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso dizer isso olhando firmemente para Jesus Cristo, que falou para mim: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então eu posso levantar todos os dias de manhã e eu posso dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olhando firmemente para Jesus, acreditando que aquilo que está faltando, Ele proverá para mim. Ele proverá. Assim como Ele proveu uma tonelada de pão e peixe para alimentar uma multidão que estava lá no deserto com Ele, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Ele pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Então, eu estou convicta que eu posso dizer a cada manhã: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu tenho total certeza que aquilo que está faltando, Ele proverá. Ele já provou o seu poder, Ele não tem que provar nada, mas Ele já provou o seu poder. Então, o que eu digo para você é que você continue olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé, porque Ele é a nossa vitória. E como nós somos a geração que estamos vivendo o tempo profetizado por Deus, por boca do profeta Daniel, como nós falamos no último vídeo, no capítulo 12 de Daniel, no verso de número 3, quando o anjo revela para Daniel. Eu gosto muito de lembrar disso todos os dias. Todos os dias eu gosto de lembrar para saber que tempo que eu estou vivendo. Que tempo na Bíblia, que tempo profético eu estou vivendo. Que tempo profético nós estamos vivendo, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. E nesse tempo determinado por Deus, para os dias atuais, é o tempo que enquadra dentro do que o anjo revela a Daniel, a respeito da ciência. E eu gosto de sempre lembrar este versículo de número 4, do capítulo 12 de Daniel, que o anjo diz para ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber, ou a ciência, se multiplicará. Então é exatamente este tempo que nós estamos aí vivendo. O tempo em que a ciência se multiplicou e as pessoas estão esquadrinhando o livro, esquadrinhando a Bíblia, esquadrinhando o Apocalipse, querendo descobrir quem é a besta, o falso profeta, o anticristo. Então as pessoas estão esquadrinhando de todo jeito para ver se descobre alguma coisa, mas
tudo vai ser revelado no tempo determinado. No próprio livro de Daniel, no capítulo 11, nós lemos várias vezes o anjo dizendo isso para Daniel: tudo isto acontecerá no tempo determinado. Nada vai fugir do controle de Deus, do controle do Senhor Jesus. Todas as coisas vão acontecer no tempo determinado por Deus. E é bom que nós tenhamos esta convicção na nossa alma, para que nós não venhamos desanimar, porque nós estamos vendo que as coisas não têm caminhado para um lado bom. Pelo contrário, ainda que a ciência se multiplicou, mas os benefícios da ciência na prática não tem mudado a situação caótica que o mundo está vivendo, não tem tirado as ameaças de guerra, pelo contrário, elas só têm intensificado, não tem diminuído a violência urbana e rural ou em todas as partes do planeta, pelo contrário, também a violência tem multiplicado. Não tem também, apesar da ciência ter multiplicado, ela também não tem resolvido o problema das doenças incuráveis, como o câncer, que ceifa milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro todos os anos. Apesar da ciência se multiplicar, tantos outros problemas, como o suicídio, que diariamente ceifa quase 40 pessoas no mundo inteiro também, o multiplicar da ciência não tem resolvido este problema. A depressão, os vícios, o alcoolismo, o tabagismo, as drogas e tantas outras coisas que têm ceifado também milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro o tempo todo. Então, se você fizer uma análise mais profundo, você vai ver que o multiplicar da ciência, que trouxe tecnologia para as nossas vidas, não tem resolvido os nossos problemas. E, além do mais, tem um outro perigo, que é o perigo das pessoas se transformarem em seres dos seres que está sendo programado, planejado para viver com uma inteligência artificial, negando a própria forma humana, ou seja, a ciência se multiplicando, e se misturando com a semente humana. Exatamente o que está acontecendo, a ciência se multiplicando e se misturando com a semente humana, e essas coisas não têm trazido benefícios, porque as pessoas continuam morrendo brutalmente e as dificuldades só têm intensificado. Então a única coisa que nos resta fazer é olhar para Deus e pedir socorro a Ele. E outro texto também que eu quero ler com você é o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo na sua primeira carta, no capítulo de número 4, no verso de número, a partir do verso de número 1. Ele escreve para Timóteo, dando a ele instruções referentes aos perigos que estava rondando a ele, a igreja, e os perigos que rondam a mim, ronda você, ronda a igreja nos dias atuais. Não tem como você fechar os olhos, eu como crente, eu como filha de Deus, não tem como que nós fecharmos os nossos olhos e negligenciar o perigo que está rondando as nossas vidas, o perigo que está rondando a igreja. É lógico também que nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus, mas veja os cuidados que nós temos que ter. E aqui na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso de número 1, Paulo apóstolo escreveu para Timóteo dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras
e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então são coisas que estão aí, doutrinas que não têm fundamento na verdade, doutrinas fundamentadas na mentira, que tem levado as pessoas a viverem de que maneira? A viverem contrário àquilo que Deus espera de nós. Então, quando eu leio aqui em Daniel, capítulo 12, capítulo 12, o verso de número 4, que a ciência iria se multiplicar, mas quando eu volto aqui para esse texto, eu sigo para esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, e a partir do verso de número 1, eu paro e analiso que o multiplicar da ciência, na verdade, ao invés de se transformar em uma ferramenta que produza o bem-estar humano, o bem-estar tanto nas questões econômicas, como nas questões também, nas questões, digamos, emocionais de cada ser, ou o bem-estar físico, mental, emocional, intelectual. Mas quando eu vejo isto tudo, eu vejo que as práticas desses espíritos enganadores, que estão utilizando exatamente as ferramentas da ciência para divulgar as suas mensagens, eles estão fazendo isso exatamente para levar as pessoas a apostatar, a abandonar a fé. Isso é uma coisa muito complicada. Complicada por quê? Porque o cenário do engano está aí. Nós estamos vendo os ativistas aí, os defensores do clima e de outras bandeiras que estão espalhadas aí pelo mundo afora. Os ativistas, eles estão fazendo o quê? Eles estão dizendo que os governantes têm que ouvir a ciência e os jovens. É isso que os ativistas aí, os defensores do clima e de outras coisas ruins que estão acontecendo aí no meio da humanidade, eles estão jogando a culpa só nos governantes, dizendo para eles que a culpa é porque eles não estão ouvindo a ciência e nem estão ouvindo os jovens. E isso é uma coisa que chama a nossa atenção, porque eles estão dizendo que as coisas só vão melhorar quando os governantes ouvirem a ciência. Quando os governantes ouvirem o quê? Os jovens. Então as coisas estão ruins porque os governantes não ouvem a ciência e não ouvem os jovens, desprezando o quê? Esses ativistas que levantam uma bandeira em nome de defesa do clima e do planeta, na verdade, eles estão fundamentados em quê? Estão fundamentados no engano. Por que estão fundamentados no engano? Por que eu vou dizer isso para você? Porque eles desprezam tudo. Eles desprezam a Deus, eles desprezam a Bíblia, eles desprezam a palavra de Deus, eles desprezam a tradição patriarcal, eles desprezam a família como sendo a base fundamental da sociedade. Eles desprezam tudo que está relacionado com o quê? Eles desprezam tudo que está relacionado com os princípios de Deus. Eles desprezam tudo isto.
Então, quando você vê os jovens levantando as bandeiras aí para defender o planeta, para defenderem o clima, se você parar um pouquinho e analisar, você vai ver que o fundamento deles são coisas que tem como fundamental ou fundamento as doutrinas de demônios que se levanta contra o conhecimento de Deus e contra a obediência a Deus. Por quê? Por que eu posso dizer isso para você? Porque quando ele prometeu, em Gênesis capítulo de número 3, ainda lá no Éden, quando Deus prometeu derrotar a serpente, a Satanás, que estava ali figurado na serpente, então quando Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3:15, quando ele começa a dar a sentença, colocando inimizade entre Satanás e o ser humano, ou seja, entre a serpente e a mulher, mas na verdade era entre Satanás e o ser humano. Inimizade, não é para andar de braço dado com Satanás, com Lúcifer, com as suas doutrinas recheadas de mentiras, é para andar de braço dado com Deus. Então, quando Deus ele promete derrotar a serpente, derrotar Satanás lá no Éden, ele estabeleceu o quê? Que a derrota da serpente se dará pela semente da mulher, que é quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. A derrota destes que tumultuam as coisas, que seduz as nações com mentiras e enganos, que levam as pessoas a afastarem de Deus, a derrota de Satanás e dos seus demônios, que promove a guerra, promove a destruição, o egoísmo, leva as pessoas a agirem de maneira incontinente para com tudo aquilo que está fundamentado na verdade, na justiça, que está relacionado com Deus. Então o que nós temos visto? Quando Deus ele chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, o que ele disse para Abraão? Ele disse para Abraão que nele, em Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Então Deus fez esse plano de restaurar o que estava perdido, de buscar e salvar o que estava perdido, de consertar aquilo que o diabo estragou, mas através do seu Filho Jesus Cristo, através dos ensinamentos dele e a redenção através do sangue que ele derramou na cruz, através da sua morte na cruz. Então o mundo vai melhorar quando as pessoas ouvirem a voz de Deus. É quando as pessoas ouvirem a voz de Deus. É claro que nós não desprezamos a ciência, porque Deus a inseriu na vida humana. Foi ele que disse, através do anjo para Daniel, o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. Foi o próprio Deus quem disse que a ciência iria se multiplicar, mas não para nós deixarmos de confiar nele, confiar na ciência, no conhecimento científico e tecnológico, mas para confiar em Deus e usar os conhecimentos científicos e tecnológicos para o bem da humanidade e não para afastar as pessoas de Deus, porque o fundamento que existe nessas bandeiras levantadas por esses grupos é com o único objetivo do ateísmo, de levar as pessoas a duvidarem de Deus e pregar o que os pais do comunismo pregou, que a religião é o ópio do povo, ou seja, é o engano do povo, é a cegueira do povo, é a embriaguez do povo, ou é deixar o povo tonto, ou deixar o povo, digamos, alienados. Eles diziam isto, que a religião era o Marx e os demais, todos eles, o povo que são defensores aí das bandeiras dos pais do comunismo, tanto do comunismo, o primeiro que foi difundido no mundo, que foi aquele que surgiu lá na antiga União Soviética e que se espalhou para países para outros povos, outras nações, tendo o marxismo
marxismo e também os demais pais do comunismo, as ideias deles, se você ler o livro Capital de Karl Marx, você vai ver que as ideias deles é simplesmente passar para as pessoas que o problema delas está ligado com a religião. Se elas estão atrasadas é por causa da religião, se elas padecem é por causa da religião, porque o que embriaga o povo é a religião. Então os pais do comunismo, eles pregam isso. Stalin, Lenin, esse povo aí que criou a bandeira, a doutrina do comunismo, é exatamente o que eles ensinam para as pessoas, que elas precisam afastar de tudo aquilo que está relacionado com religião, colocando a religião como sendo tabu, como sendo o atraso do povo, a cegueira do povo, como sendo algo que trava o desenvolvimento social, econômico ou coisa desse tipo, quando que na verdade é o contrário. É o contrário, porque são esses dominadores, senhores dominadores aí, os pais do comunismo e de outras filosofias que se espalharam pelo mundo afora, essas pessoas que tomaram posse do poder e esmagaram os mais fracos. Esmagaram os mais fracos, causando milhões e milhares de mortes pelo mundo afora, tudo em nome de quê? De um ideal comunismo, de um ideal socialismo, de um ideal que eles diziam que iam melhorar a vida sobre a face da terra, mas cadê a melhora? Onde está? Cadê a melhora? Onde está a melhora? Onde está a melhora? Não existe nenhuma melhora. O que existe sim é eles usando esses fundamentos para afastar as pessoas de Deus. Então o que é que nós estamos vendo? Quando Deus chamou Abraão, qual foi a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus falou, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, e te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Paulo, ele prega para o carcereiro de Filipos, ele disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então, você pode ver que a solução que está sendo apresentada é a solução da fé, tendo como fundamento Jesus Cristo e não um outro fundamento. Mas o que eles querem fazer as pessoas acreditar? Que o problema está nisto, em nós crermos em Jesus Cristo, pregar contra o pecado, pregar submissão, e eles acham que este é o problema da humanidade. Então nós precisamos tomar todo cuidado, porque essas coisas estão relacionadas com que eles dizem que os problemas que o mundo enfrenta, muitos deles estão relacionados com o domínio das religiões, quando que nós sabemos que o domínio do engano é que está na vida das pessoas. Quando Paulo falou aqui para Timóteo que alguns apostatarão da fé por dar ouvidos, e o Espírito estava afirmando expressamente que nos últimos tempos, ou seja, o tempo do multiplicar da ciência, alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, é porque eles usariam todos esses argumentos para levar as pessoas a pensar o que é mesmo esse negócio de Deus, de Jesus Cristo, de igreja, de religião. Isso é um atraso de vida. O objetivo de Satanás é este, porque antes de surgir a besta, o falso profeta e o anticristo, vai ter que surgir o povo do anticristo, o povo de Satanás, a base de Satanás. E quais são as bases de Satanás? Quais são as bases do diabo? Então as bases de Satanás são todas aquelas coisas que estão relacionadas com comportamento que foge do padrão divino. E quais são os comportamentos que fogem do padrão divino? O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo que é uma geração pervertida. Jesus falou para nós, salvai-vos desta geração perversa. Que geração é essas? Gerações que levantam bandeiras do absurdo. Que bandeiras do absurdo?
a ponto de uma criança com 4 anos de idade, ela fazer uma opção sexual, o menino dizendo que não é menino, que é menina, ou a menina com 4 anos de idade não aprendeu nem limpar o bumbum, não sabe nem limpar o bumbum, mas já está fazendo opção sexual, já está dizendo, a menininha já está dizendo que não é menina, que é menino, o menino está dizendo que não é menino, que é menina. E com isso, com estas bandeiras, o que isto está trazendo? Está trazendo exatamente uma perversão na mente e no coração das pessoas, porque são as pessoas que espalham terror sobre a face da terra. São elas os agentes de Satanás que vêm roubar, matar, destruir. Satanás, ele é bem definido e ele defende a sua bandeira, é roubo, morte e destruição. E a geração perversa, que levantam bandeiras, que diz que é em defesa das minorias, gerações que despreza tudo que está relacionado com Deus. É claro que eu jamais vou considerar essas pessoas como sendo pessoas que estão fazendo bem, jamais eu vou considerar uma pessoa que se levanta contra Deus e contra o ensinamento de Deus como uma pessoa que está fazendo bem para a humanidade. Ela não está fazendo bem para a humanidade, seja quem for, se levantou uma bandeira que leva as pessoas a sair da presença de Deus, a abandonar a igreja, abandonar Jesus Cristo, abandonar a fé, desprezar a Bíblia, qualquer pessoa, qualquer segmento na face da terra, que levantar bandeira, que colocar como fundamento da sua plataforma de busca de justiça, mas se essa busca de justiça desprezar a verdade, desprezar a Deus, desprezar a palavra de Deus, desprezar Jesus Cristo, desprezar a verdade, eu jamais ficarei do lado desse tipo de coisa. E o que nós temos hoje? Uma geração perversa que levantam bandeiras, dizendo que são bandeiras das minorias, como LGBT, feminismo, e tantas outras coisas que existem por aí, como nós estamos vendo aí, as coisas loucas que estão surgindo, a classe artística que sai em defesa das minorias, veganos e todas as outras coisas que proíbem as pessoas até de comer carne e outras coisas aí. Então são centenas de coisas que estão se levantando sobre a face da terra, são centenas de bandeiras que todos os dias são levantadas sobre a face da terra, e tudo dizendo que tem que ouvir a ciência, tem que ouvir os jovens e desprezar tudo aquilo que está relacionado com Deus, desprezar tudo aquilo que está relacionado com a verdade, desprezar tudo aquilo que está relacionado com Jesus Cristo. Então nós precisamos ficar bastante atentos, porque que geração é esta? É a geração do conhecimento ou a geração do anticristo? É a geração da besta, a geração do falso profeta que despreza as coisas de Deus, mas aceita o engano. Então, quando Paulo chama a atenção aqui de Timóteo a respeito dos perigos que eles estariam correndo, aí ele remete Timóteo para o futuro. Ele esclarece Timóteo. É claro que quando o Espírito de Deus mandou ele escrever isso aqui, lógico que a palavra de Deus, nós sabemos que ela na sua composição, ela tem a parte espiritual, ela tem também além da parte espiritual, tem também as questões administrativas do cotidiano, do dia a dia. Tudo isto nós encontramos aqui na palavra de Deus. Nós encontramos também o que? Encontramos instrução prática para qualquer momento da nossa vida. Inclusive, quando nós lemos em Provérbios, ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando ele for homem, ele não se desviará dele. Tudo tem um fundamento. A palavra de Deus, além de ter
ter as instruções espirituais para a nossa vida espiritual, tem também administrativo, tem didático, tem tudo isso aqui na palavra de Deus. Agora, quando alguém levanta uma bandeira dizendo que o que vai resolver o problema do mundo é a ciência, o que vai resolver o problema do mundo são os jovens e não a fé, então nós precisamos ficar bastante atentos, porque já que a ciência se multiplicou e depois do multiplicar da ciência, o que vai desencadear é o que? Exatamente o surgimento da besta, falso profeta e o anticristo. E esses seres, já que Satanás já conhece a missão dele e ele fala bem claro que o que ele vai fazer é exatamente roubar, matar e destruir, ele vai usar as pessoas para esta finalidade. E como que ele vai fazer isso? Afastando as pessoas de Deus, tirando as pessoas da presença de Deus. Eu preciso vigiar para que eu não venha dar ouvidos a espíritos enganadores e me apostatar, abandonar a minha fé e começar a levantar aí outras bandeiras, começar a lançar um outro fundamento que não é Cristo. Então eu preciso tomar esse cuidado, porque já estou vivendo esse tempo. Já estamos vivendo esse tempo em que está sendo defendido aí o tempo todo que tem que dar ouvido à ciência, tem que dar ouvido aos jovens, aí despreza todo o conhecimento, despreza a prática, despreza a orientação patriarcal. As crianças agora são instruídas na escola para poder questionar o tempo todo, não sujeitar o ensinamento do pai, da mãe, os ensinamentos dos mais velhos, mas que elas têm que ser treinadas através da ciência, através aí da tecnologia, através dessas coisas que estão aí no dia a dia, deste aparelhamento que está tomando conta do mundo, que o mundo está ficando aparelhado completamente através aí da ciência, da tecnologia, das câmeras de vigilância que estão espalhadas, porque tem câmera de vigilância espalhada até nas florestas, em todo local. Eles querem que o mundo seja como se fosse o que? Apenas uma aldeia governada por uma pessoa só. Uma pessoa que tem o controle, tem o controle de tudo através de uma inteligência artificial que vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer, e qualquer ação dela que faz com que ela contrarie o que já foi predeterminado como sendo código de conduta, essa pessoa vai ser fuzilada cirurgicamente, onde ela estiver. Eles vão mandar lá um drone preparado lá com uma arma letal que alcance ela a 10 mil quilômetros de distância e vai fuzilá-la no meio do caminho, aquelas coisas no meio da estrada, no meio do caminho, no meio da rua, dentro de casa, ou lá no quartel general, né? Aquelas coisas que eram apenas visto como sendo filme de ficção científica, agora de fato é uma realidade, é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos assistindo. E qual que deve ser a nossa conduta diante disto? Aderir a esse sistema e nos comportar segundo o código determinado por essas coisas? Ou seguir aqui a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Porque eu não posso negar que o que está acontecendo é o que foi determinado por Deus. Ou seja, Satanás vai governar por 7 anos o tempo da grande tribulação. Mas tudo isso vai estar sendo supervisionado por Deus, porque Satanás só vai até o lugar que Deus permitir, e a humanidade, por mais tecnológica que ela seja, por mais capacitada que ela esteja, ela só vai até o local que Deus permitir. Porque os governantes do mundo, os poderosos da terra, podem ter o controle que aciona uma bomba atômica ou coisa desse tipo. Um míssil, uma ogiva que vai destruir não sei quantos quilômetros na face da terra ou quantas pessoas, mas quem tem o controle de tudo é Deus.
Quem manda sobre tudo é Deus. Então o que está acontecendo também é que as pessoas preferem seguir a orientação do engano do que a orientação de Deus. Aí o que Deus faz? Ele permite que as pessoas elas comecem a agir de maneira errada. Ele permite, como nós lemos em Romanos capítulo 1 e 2. Porque tudo que de Deus se podia conhecer, eles conheceram. Mas eles desprezaram a Deus, não querendo obedecer a Deus, não querendo servir a Deus. Pelo contrário, desprezam Deus e querem servir a criatura. Despreza o Deus que é Criador eternamente, Senhor absoluto, para poder, deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a criatura, como a Eva fez lá no Éden, a síndrome da Eva, que ao invés de seguir a orientação do Criador, que disse para eles que no dia que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, mas chega lá, Satanás, na serpente, com uma outra doutrina falsa, dizendo para eles, vocês não vão morrer. Ou seja, mentira, Deus está mentindo, vocês não vão morrer. Mas a Eva caiu no conto dele, comeu, ainda deu para o Adão, que também não teve juízo, comeu também. E qual foi a realidade? Você pode ler lá em Gênesis, que o Adão viveu tantos anos e morreu. Não era para ele ter morrido, era para ele ter continuado vivo. Se Satanás estivesse falando a verdade, era para o Adão estar vivo até hoje, era para Eva estar viva até hoje, era para o Matusalém estar vivo até hoje. Se Satanás estivesse falando a verdade, era para eles estarem vivos até hoje. Mas eles não estão, eles morreram. Eles morreram. E para poder quebrar esta maldição, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna e ressuscitar dos mortos, foi que Jesus Cristo veio ao mundo. Exatamente para buscar e salvar o que estava perdido. Agora, se eu uso a ciência, que é algo que Deus determinou que deveria existir na face da terra, a ciência é algo liberado por Deus, é algo que foi o que mesmo que foi também elaborado por Deus, e Deus colocou a ciência como sendo uma ferramenta nas mãos dos seres humanos, mas essa ferramenta não deve ser usada por nós para nos afastar de Deus, nos levar a dar ouvidos a espíritos enganadores, seguir doutrinas demoníacas e desprezar a verdade. A ciência está no projeto de Deus, foi Ele que elaborou, foi Ele que planejou a ciência. Tanto é que o anjo fala para Daniel: ô Daniel, e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará, as pessoas esquadrinharão o livro. Eles vão ficar desesperados, querendo entender as coisas, eles procurarão esquadrinharão o livro, e a ciência se multiplicará. Então isso é tudo planejado por Deus, mas nós não podemos usar isto contra Deus. O jardim do Éden era projeto de Deus, Adão e Eva foi um projeto de Deus, mas o que eles fizeram? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi um projeto de Deus, mas o Adão e Eva usa a árvore do conhecimento do mal exatamente para se levantar contra Deus, porque a Eva queria ter conhecimento das coisas que ela não conhecia, o Adão deveria querer também, por isso ele aceitou comer, e daí para frente todo mundo, tudo volta lá no início. As pessoas às vezes, não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, e como mete a cara por aí, fazendo tudo enquanto é tipo de coisas libertinas, como se isto fosse o quê? O direito que ela tem de ser feliz. Ela tem direito de fazer tudo isto em nome da felicidade. Então é o engano que está operando, e as pessoas estão caindo no engano. Então que nós venhamos abrir os nossos olhos, pedir a Deus para ter misericórdia de nós, e que nós não venhamos lançar um outro fundamento, que nós não venhamos nos iludir com as ofertas que os atuais líderes aí dos movimentos populares, principalmente, os líderes aí dos movimentos populares, aqueles que defendem a minoria, diz que estão defendendo a minoria, mas defende a minoria atacando Deus, defende a minoria atacando a igreja,
defende minorias atacando a verdade. É claro que não vai dar certo para eles, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não prevalecerão. Jesus já falou isso. Quem manda é Ele, quem manda é Jesus, quem manda é Jesus, quem é dono do mundo e de tudo que neles existe é Jesus. Ele mesmo diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado poder e autoridade nos céus e na terra. Então quem manda em tudo é Ele. Então nós não podemos deixar que a ciência, a tecnologia ou coisas desse tipo, as ferramentas do dia a dia, venha nos levar a nos tornar pessoas tolas. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Assim como para muitas pessoas a sabedoria de Deus é uma loucura, mas para Deus a sabedoria do homem é animal, ela é terrível. Então que nós venhamos tomar todo cuidado na condução da nossa vida, porque tem muita gente falando bonito por aí, levantando bandeiras, falando bonito, e as pessoas defendendo o que elas estão falando, mas atacando Deus, atacando a verdade, querendo fazer as pessoas se libertar, sair do sistema religioso. Abandone o sistema religioso. É o que mais se vê no Facebook, é o que mais se vê no YouTube. São vídeos de pessoas sensacionalistas dizendo: você tem que sair desse sistema religioso, você tem que sair dessas igrejas, você tem que sair desse sistema, senão você não vai conseguir ser feliz. E tem muita gente acreditando nesta besteira, nesse besteiral que está sendo falado por aí, igual a serpente. Não, você não vai morrer. Morreu. Provou que ele era mentiroso, que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, como Jesus falou. Aí vem Satanás, eu não tenho nada com ele. Satanás é o pai da mentira, ele não tem nada em mim, eu não tenho nada com ele. Porque a parte nossa é com Deus, que é verdadeiro, que é justo e fiel, e que sentenciará cada um segundo o seu modo de conduzir a sua vida. Quando Jesus fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele estava mostrando que ele, Jesus, é a solução. Então eu digo para você: a ciência é útil, ela está no plano de Deus, está. Quem elaborou a ciência foi Deus. Quem planejou o tempo do multiplicado da ciência foi Deus. Quem falou que isso aconteceria? Deus. Mas nós precisamos ter juízo, deixar de ser bobos, achar que a ciência pode tomar o lugar de Deus, achar que a ciência pode preencher o vazio do coração, e não preenche mesmo, porque o vazio do coração do ser humano só pode ser preenchido pela presença do Criador, pela presença de Deus. Quando Paulo fala para Timóteo: muitos apostatarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e por seguir doutrinas de demônios, ele estava mostrando bem antes do tempo, para que nós pudéssemos ler e pedir misericórdia a Deus, não deixar que essas coisas que nós utilizamos para nos dar uma qualidade de vida melhor, que essas coisas não venham a ser o instrumento de Satanás para nos levar a viver alienados de Deus, separados do Senhor, sendo que o próprio Deus já fez a união de novo entre o ser humano caído e ele, através de Jesus Cristo, o elo que nos liga a Deus. E é hora de nós pensarmos sobre isto, porque o engano está correndo solto pelas ruas da cidade, dentro dos lares e na vida dos familiares. Mas não tem outra porta senão Jesus Cristo, para quem quer viver feliz e entrar no repouso eterno. Somente Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, que projetou para nós um tempo, meu Deus, em que nós teríamos acesso à ciência, à tecnologia, a todo o avanço científico,
mas que nós não venhamos deixar que estas ferramentas que estão nos planos do Senhor venha nos tirar do caminho da santidade, do caminho da fé, da esperança e do amor. Meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós, que nós não venhamos dar ouvidos aos espíritos enganadores, porque tudo foi determinado pelo Senhor, tudo foi elaborado nos céus, tudo foi planejado pelo Senhor. Mas Satanás, o adversário, o inimigo, ele utiliza, meu Deus, tudo isto para levar as pessoas a rebelar contra o Senhor, a fazer uma intifada contra o Senhor, a afastar do Senhor, a rejeitar tudo que está relacionado com o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cubra-nos com teu manto. Eu desejo ser coberta pelo manto sagrado do Senhor. Eu desejo ser abrigada debaixo das asas do Senhor. Eu acredito que esta pessoa, meu Deus, também deseja ser coberta pelo manto sagrado do Senhor. Eu tenho certeza que ela deseja que a casa dela seja guardada debaixo das asas do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E é isto que nós te pedimos: abriga-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus, porque o Senhor já nos falou que este é o lugar seguro. Guarda-nos, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, às águas mansas e tranquilas, e refrigera nossa alma, meu Pai. E não nos deixe cair na tentação e nem no laço do passarinheiro, do que fala mentira, do homem fraudulento, do violento, que quer nos tirar do caminho dos céus. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Ajuda esta mãe de família, o pai de família, que está passando por grande aflição, cujo membro da família, meu Deus, está tendo até mesmo surtos psicóticos e não consegue mais, meu Deus, raciocinar, não consegue mais conduzir a sua própria vida. Meu Deus, liberta esta vida, quebra esses grilhões, derruba estas muralhas, destrói estas fortalezas demoníacas que têm destruído, meu Deus, a capacidade de raciocínio, a capacidade de conduzir a vida, meu Deus, de uma maneira correta. Livra essa pessoa da perturbação, meu Deus, da perturbação mental. Repreende todo o mal, abençoa esta casa, abençoa esta família, meu Deus, quebra os grilhões, desfaça as obras do mal, destrói as obras do maligno, meu Deus, e abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa esta família, e aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que eles venham te conhecer. Aqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que eles recebam e sejam salvos, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos as nossas vidas, ó meu Pai, os nossos lares e as nossas famílias, as nações em tuas mãos, para que o Senhor compadeça de nós, das famílias da terra, ó meu Deus, por causa do grande amor que foi manifesto na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar. É que nós cremos que o Senhor tem um plano de fazer o bem a todos os moradores da terra. Ah, meu Deus, que eles ouçam a tua voz, que eles se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e busquem o Senhor enquanto eles podem te encontrar. Que nós façamos isto, que nós busquemos o Senhor enquanto nós podemos te encontrar. Nós desejamos isto, nós te pedimos isto, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos juntos prosseguir na nossa jornada feliz, que nos levará até os céus, na pessoa bendita de
de nosso Santo e Salvador Jesus Cristo. Que você fique na graça e na paz. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.